Muito boa tarde, amigos do Futimaníacos. Estamos aqui para o programa 8, dia 24 de outubro de 2018. Mais uma vez agradecendo pela audiência de todos, pelo carinho, agradecendo a Roberto Santana da Rádio Campinas Digital, que sempre acreditou no nosso trabalho. Você pode acessar pelo www.radiocampinasdigital.com.br ou pelo Facebook www.facebook.com/radiocampinasdigital.com.br. E você pode participar também pelo telefone 3272-5080. Na parte técnica, o incrível André Araújo, sempre nos comandando. Agradecemos também a Júnior Paz, da SEAP Usinagem, soluções inteligentes na área de usinagem. E SEAP Esportes em Valinhos, agora em parceria com o Corinthians Paulista. Também em parceria com Rodrigo Vilauba, da agência Memory Press. Assessoria comercial. O Rodrigo cuida da sua marca. E um recado, né? Saiu no Futimaníacos, virou notícia. Vamos lá. Hoje teremos as presenças ilustres da Raíssa Veras, que é nossa convidada da esgrima. Tudo bem, Raíssa? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Também da Karina. Tudo bem, Karina? Tudo bem. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Daqui a pouco todo mundo vai saber o trabalho que a Karina faz. E o nosso grande amigo economista, Rogério Giardini. Boa tarde, Rogério. Olá, Day. Tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado pelo esse convite que é especialíssimo. Muito obrigado. Eu que fico muito feliz e muito honrado com a presença de todos vocês. Teremos também o cartão vermelho, gol de placa. Vamos falar um pouco de Ponte Preta, Guarani, do futebol feminino e da molecada sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20. Começamos, nós temos muita gente aqui hoje, assuntos muito importantes, então nós não podemos perder tempo. E vamos começar com a Raíssa. A Raíssa é de Teresina, no Piauí. Aí ela veio para cá e começou a fazer faculdade, né, Raíssa? E aí o que aconteceu? Foi, pelo que me contaram, foi uma amiga que deu uma dica para você começar no esporte, é isso? No caso da esgrima, eu já fazia outras modalidades antes de entrar na faculdade, só que quando eu entrei na faculdade eu não estava fazendo nenhum esporte. Aí uma colega de sala, uma amiga minha, o nome dela é Bruna, ela conhecia o técnico de vôlei, que também era técnico de esgrima, e aí ela falou de mim para ele. Aí ele veio fazer o convite, você não quer fazer esgrima, conhecer e tal, você sabe alguma coisa, já teve alguma experiência com esgrima na vida? Eu falei que não, e aí eu fui lá experimentar e acabei ficando. Muito bem. E a sua primeira competição foi em novembro de 2016? Isso, foi o Campeonato Brasileiro. A minha primeira competição foi um Campeonato Brasileiro. E o que você aprontou nessa primeira competição? Nessa competição, eu ganhei da Mônica, e ela era, na época, a campeã das Américas. Ela tinha ido para o Rio, para as Paralimpíadas de Rio de 2016, e jogando espada com ela, ela perdeu para mim e todo mundo ficou, quem é essa menina? De onde ela vem? E eu não estava entendendo absolutamente nada, porque eu só tinha ganhado um jogo, e o meu objetivo nessa competição era mais socializar e tentar fazer um toque em cada jogo, foi o que meu técnico falou para aquela competição, e acabei ganhando aquele combate contra a Mônica. E aí todo mundo veio me dar parabéns e eu não sabia, não fazia ideia por que o pessoal estava me dando tanto parabéns. Aí depois que eu descobri quem que era a Mônica e o que ela representava dentro da esgrima. Mas nessa brincadeira toda você trouxe uma medalha? Sim, logo na minha primeira competição eu consegui uma medalha de bronze, o que não é algo que acontece geralmente, assim, quando você começa numa modalidade, ainda mais no Campeonato Brasileiro. É óbvio, lógico. Fantástico, um resultado maravilhoso. E a partir daí te animou a continuar? Sim, porque eu busco, diferente do esporte que eu estou praticando, eu busco sempre desafios novos. Então, enquanto a esgrima continuar me desafiando, eu vou continuar tentando buscar novos resultados. Tá. Agora vamos fazer o seguinte, você vai me ajudar aqui, porque eu sou ignorante no esporte, né? E tem muitos ouvintes que também não conhecem.
Então, como é que funciona a esgrima? Você falou para mim da espada. Existem outras? Quais são as outras armas? Na esgrima tem 3 armas, tanto na convencional como na esgrima em cadeira de rodas, sendo elas o florete, a espada e o sabre. Sim. Tanto a espada quanto o florete são armas de estocada, então você toca com a ponta, só vale tocar com a ponta. Tem um botãozinho na ponta de cada arma, que é a pressão dele que vai materializar o toque no seu adversário. Tá. O sabre é uma arma de corte e de estocada, então você pode tanto ir com a ponta, tanto com a parte lateral da lâmina. E tem variação de área válida dessas armas. No sabre e na espada vale da cintura para cima, inclusive a máscara. E no florete vale só a região do tronco. Ah, entendi. E aí, assim, tocou, acabou. Acendeu a luzinha na espada. Se você acender a luz, o toque é seu. Você já é vencedora. Ou existe uma marcação de pontos? Você tem uma marcação tem uma de marcação. pontos. Tem tá. a fase de grupos, que são as pulles, e depois tem as eliminatórias. As pulles têm 3 minutos ou 5 toques, e as eliminatórias são 3 tempos de 3 minutos ou 15 pontos. Ótimo, agora a gente ficou sabendo. É isso que é importante. A sua especialidade é a espada. É a espada. Muito. Tanto que eu até, porque são 3 dias de competição, aí você começa com o florete, tanto que eu até brinco com o pessoal, não, hoje você ganhou de mim, mas amanhã eu vou ganhar de você. Amanhã eu vou estar jogando a minha arma, e aí a gente vai ver quem vai ganhar. Aí é diferente. Aí é diferente. Tá ok. Agora vamos perguntar para a Karina qual foi, ou qual é, né, porque a Karina continua junto, a sua participação na vida e na carreira da Raíssa. Bem, eu sou psicóloga esportiva, né? Então eu trabalho para a melhor auto-performance dos atletas. Primeiro eu cheguei, né, no projeto, aí fala assim, tem uma menina ali que é especial. Cuida dessa cabecinha dela que ela vai crescer. Realmente. Especial. Muito, muito né? especial. Então, primeira coisa, eu falei assim, você tem que confiar em mim. Porque, né, você chega ali, não conhece o profissional, o que esse profissional faz, confia em mim. Não, tá bom, confia. Então, já tivemos um vínculo ali, né? E depois disso, eu fiz ela acreditar nela mesma, né? Certo. Então, mudar pensamentos negativos para positivo, fazer ela acreditar que ela pode ganhar da Mônica, pode acreditar em qualquer atleta, ganhar de qualquer atleta de ponta, e pode sim se tornar uma atleta completa, porque eu já considero ela uma atleta completa, né? Sei. Ela é estudante, então ela consegue desenvolver as duas faces dela, então ela é uma pessoa muito dedicada. Então eu só ajudei ela a acreditar um pouquinho mais nela, e continua, que é um treino diário, né? Psicológico é um treino diário, então todo dia eu tô ajudando nesse Não para sentido. nunca, né? Não para. E não vamos parar, né, Raíssa? Tá bom. Tá bom. E você notou a diferença desse início dela para cá? Ela evoluiu? Evoluiu. Acho que quando começa a acreditar em si, até os gestos técnicos dela melhoraram. Comportamentos em competição também, de como entra numa competição, de como se foca, como se concentra. Em treinamento também ela melhorou bastante, né? Então ela está mais confiante e acreditando. Então acho que isso aí eu não posso ficar falando muito. Acho que ela deve falar melhor que eu, né? Se teve alguma diferença. Mas é notável que os comportamentos dela mudaram completamente. Até na vida dela de organização, de se organizar para treinar, de se organizar, se dedicar à modalidade, é evidente para mim. Ótimo. É isso que a gente queria saber. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Tá bom. Vamos falar um pouquinho com o Rogério agora. Eu conheço muito o Rogério, sei que ele começou jogando bola, né, Rogério? Você jogou bola, né? Eu tentei dar minhas... Eu não joguei, na verdade, não precisa falar que eu joguei, o pessoal fica bravo comigo. Eu brinquei um pouquinho de bola, Sei. Fiz ali até os meus 15, 16 anos, né, no Guarani. Depois eu joguei muito tempo futebol de salão, né, representei Campinas aqui, né, por jogos regionais, jogos abertos do interior. E tentei, mas aí o nível naquela época era muito alto. Eu sou de 73, e o nível era muito. Eu tinha ali Amoroso, eu tinha Luizão, tinha esses concorrentes, então não tinha dava, como. Né? Muito difícil, realmente. Aí você se transformou, você fez economia, né, que a gente sabe aqui, tá marcado, mas você sempre gostou do esporte, sempre gostou do futebol.
E você também foi diretor de futebol do Guarani, né, Rogério? Foi. Na verdade, a minha história com o Guarani, ela acho que a maioria das pessoas já sabem, meu bisavô foi um dos fundadores do Guarani, em 1911, né, italiano, chegou aqui com 4 anos de idade, e lá em 1911 acabou fundando o Guarani. E aí a minha família toda, né, sempre muito próximo, meu pai foi diretor de futebol do Guarani também, e quando chegou aí em 2013... na verdade, houve uma assembleia no Guarani, eu acabei sendo eleito como vice-presidente do Conselho Deliberativo e comecei a participar no dia a dia do clube, né? O Álvaro Negão, que era o presidente, acabou no meio do processo, como era uma requisição estatutária que tivesse um diretor de futebol, não profissional, mas que fosse do clube. O Álvaro Negrão acabou fazendo uma reunião, convocando algumas pessoas, e naquele dia, naquela reunião, foi engraçado, porque tinham várias pessoas na mesa, ali na sala da presidência. Quando ele falou que ele precisava de ajuda, era um saindo para o lado, outro saindo para o outro, enfiando a cabeleira, indo para o banheiro, e eu aqui levantei a mão e falei, não, eu posso ajudar, né? E acabei me tornando ali o diretor de futebol. E fiquei ali por quase 2 anos, né? E nesse mesmo ano, interessante porque a minha formação é economista e tenho também um pouco, sempre tive muito perto da contabilidade, e nesse mesmo ano o Álvaro acabou me solicitando que ajudasse com o balanço do Guarani, porque o Guarani até então era um dos times mais com falta de transparência no Brasil, e nós fizemos todo um trabalho naquele ano, eu ajudei a fazer o trabalho, e no ano seguinte o Guarani, depois do balanço, o Guarani acabou entrando como o 5º time mais transparente do Brasil. Sei, então eu acabei tendo uma passagem ali com futebol, na contabilidade financeira e no Conselho Deliberativo. E no Conselho. Depois que você saiu do Guarani, você ainda trabalhou um pouco no estado de São Paulo, e só daí que você foi para os Estados Unidos, é isso? Eu tive um convite do São José, que o São José toda a administração tinha saído, estava, né, uma situação muito difícil lá, como a maioria dos clubes no interior do São Paulo. E aí uma pessoa me convidou, um empresário que tinha assumido lá, para que eu pudesse ir para lá e ajudasse a montar o departamento de futebol, até pela experiência que eu tinha tido no Guarani e o que eu tinha feito no Guarani, né? Porque nós tínhamos ali um time de Série C, recém-rebaixado, e o nosso orçamento era de R$150 mil, um orçamento extremamente baixo. Baixíssimo. Né? Ou talvez nenhum time de Série B, de Paulista, tenha um orçamento desse hoje. E aí eu fui para São José, acabei montando o time, nós conseguimos colocar o São José na Copa Paulista, mas aí imediatamente eu acabei... Foi quando veio a outra fase da minha vida aí com o futebol, que eu acabei saindo do país, né? Fui para os Estados Unidos. E aí começou um pouco da minha experiência fora do país, né? Ok. Vamos ver um pouquinho aqui. Nós temos alguns recados. O Rodrigo Villalba está mandando abraços para mim. Muito obrigado por Rogério. Um grande abraço, Rodrigo. É gente muito boa. A Regina Célia Machado, muito legal o programa. Abraços, Odair. A Regina é a mãe da Ana, que esteve aqui a semana passada. Um abraço para a Ana também. O Paulo Júnior, do PJ Show, né, que é um nosso grande amigo, grande colaborador, o parceiro aqui da rádio, ele tem um programa, e ele vai estrear programa novo, né? Vai estrear o Papo Jovem, quinta-feira, amanhã, né? Amanhã, o PJ estreando o programa. A Marinês de Campos, está falando aqui, que legal, está gostando muito. Obrigado, viu, PJ, você elogiando, o elogio seu me deixa muito feliz. Eu quero também aqui, que o pessoal já tinha me mandado, até anotei, o Fernando Abraão, que é presidente do Instituto Histórico, está sempre me acompanhando. O José Luiz Vilagelim, grande amigo, está sempre com a gente também acompanhando. E o Luiz Carlos Gomes, Luiz é bugrino também, mandou um abraço para você, sabia que você vinha. E a Márcia Cristina Rufino, lá de Poços de Caldas. A Márcia nos acompanha lá de Poços de Caldas. Muito obrigado, viu, Márcia? Um abração para você. Depois a gente dá mais alguns toques. Eu só vou interromper um pouquinho para falar uma coisa assim que aconteceu ontem, né? E foram sorteados os grupos do Campeonato Paulista, já para o início do ano que vem. E nós temos aqui no grupo A, Ponte Preta, Red Bull, 2 equipes daqui, né? O São Caetano e o Santos. No grupo B, Guarani, São Bento, Novo Horizontino e Palmeiras. No grupo C, Mirassol, Ferroviária, Bragantino e Corinthians. E no grupo D, Oeste, Ituano, Botafogo e São Paulo. Então, teoricamente, aí um grande em cada chave, a federação procura colocar para que
eles se classifiquem, né, não haja esse cruzamento, o time não joga com as equipes da sua chave. Portanto, a Ponte não vai jogar contra o Red Bull, nem contra o São Caetano, nem contra o Santos. E o Guarani não vai jogar contra o São Bento, contra o Novo Horizontino e contra o Palmeiras. Joga todo mundo, os 2 últimos colocados são rebaixados, classificam-se primeiro e segundo colocado de cada chave e aí começa o mata-mata. É óbvio que vai haver um derby, Ponte e Guarani. Pelas informações que a gente já recebeu, o derby vai ser no campo da Ponte, vai ser no Majestoso. A federação já decidiu isso. Não sei quais os motivos, mas enfim, já houve esse aviso. Então, o primeiro derby do ano que vem, André, vai ser no Majestoso, Ponte e Guarani. Isso posto, vamos continuar aqui, vamos voltar para a nossa conversa. A Raíssa, ela gostou da coisa. E aí, aí você disputou 2 Copas Brasil, né, Raíssa? É isso? Sim. A primeira Copa Brasil de 2017, a segunda Copa Brasil de 2017. São 3 campeonatos no ano, 2 Copas Brasil e um Campeonato Brasileiro. Sei. E como é que foi a sua atuação? Eu repeti o meu desempenho do Campeonato Brasileiro, consegui mais uma medalha de bronze em ambos os campeonatos na espada. Sim. Nessas competições eu não estava competindo no florete, só voltei a competir no florete há pouco tempo. Sim. Porque eu vejo particularmente como armas muito diferentes e meu estilo de jogo não encaixa direito no florete. Então eu tenho um pouco de resistência com essa arma. Tanto que nas competições o meu lugar de toque favorito é na mão e as pessoas ficam um pouco... presta atenção na ponta dela, porque a ponta dela é boa. Porque já que na espada vale o da cintura para cima, então a região mais próxima para você tocar é na mão. Só que não é exatamente a região mais fácil. Não, eu ia falar isso. Você tem todo o tórax para tocar, é mais fácil a mão? A gente acha o espacinho ali e toca na mão. E aí o meu jogo é mais na mão e no antebraço. Eu não vou muito para a região do tronco porque eu me exponho muito. Então eu prefiro tentar achar um espaço ali perto da mão e do antebraço para conseguir o toque. Tá legal. Agora isso, assim, participações excelentes. Você foi conquistando medalha, né? Foi subindo. E isso levou você para a seleção brasileira? Esse ano, em julho, eu fui convocada para o Mundial, tanto juvenil quanto para o adulto, já que as 2 competições aconteciam no mesmo lugar, uma depois da outra. Quantos anos você tem, Raíssa? 22. 22. E eu tava com 21 ainda. Passa para adulto com 23? Tem o sub-17 e o sub-23. A partir de 23 anos você compete pelo adulto. Tá. Então você disputou juvenil, mas você pode disputar o adulto? Posso. Pode, né? Tanto que teve uma menina que foi comigo, o nome dela é Ana Elisa Paz. Ela tem 15 anos, se eu não me engano, e ela jogou os 2 campeonatos, todas as armas. Eu não sei onde ela conseguiu tanta disposição para jogar tudo isso. Sim. Mas ela jogou tudo e ela foi muito bem também na competição, na categoria dela. Ela é daqui de Campinas? Não, ela é do Rio Grande do Sul. Ah, tá. Muito bem. Então você disputou o brasileiro, foi bem, foi convocada. E onde que foi essa disputa? Esse campeonato aconteceu na Polônia, em Varsóvia. Fiquei lá por 16 dias. E lá eu consegui num amistoso misto que aconteceu no campeonato jovem. Eu, mais 2 meninos russos, fomos campeões por equipes na espada. Você trouxe a medalha de ouro, então? Sim, eu voltei. Na minha primeira competição internacional, já medalhei e uma medalha de ouro. Que maravilha! Que foi absurdo pra mim. Parabéns, muito que fantástico. Obrigada. E, então, você trouxe essa medalha de ouro da Polônia. E aí existe um ranqueamento dentro da confederação? Você sobe de posição conquistando isso? Como é que funciona? Tem o ranking dos jovens, tem o ranking dos adultos também. E pelo que eu tinha visto, eu consegui entrar no ranking das 61 melhores
espadistas do mundo, com essa participação minha no Mundial da Polônia. E na minha categoria sub-23 eu estava, acho que em sétimo. Em sétimo. Em sétimo ou em quinto lugar. Mas isso o que é bastante coisa. Você fala no mundo isso? No mundo inteiro. E no Brasil? No Brasil, atualmente, eu estou em quinto na espada, que é a minha arma mais forte. Uhum. E esse ranqueamento é feito de acordo com a sua participação e desempenho em competições. Eu não fui na primeira Copa Brasil desse ano, que foi em Goiânia, porque eu não tinha recurso para ir, então eu não tive como ir. Sempre o velho problema, recurso. Na segunda Copa Brasil, eu estava muito doente, porque eu tinha recebido a notícia da convocação e aquilo foi demais para mim, acabei ficando doente. E a competição, a Copa Brasil foi 2 semanas antes de eu viajar para a Polônia. Tá. Então, mesmo assim, eu consegui ficar em quinto lugar. Foi a primeira competição que eu fui que eu não consegui pódio. Tá. Mas mesmo estando muito doente, eu dei o meu máximo e consegui um quinto lugar. E o Campeonato Brasileiro desse ano, que aconteceu 2 semanas atrás, eu fui vice-campeã na espada. Pela primeira vez eu fui para uma final. Muito bem. Pela primeira vez eu consegui ganhar um embate psicológico que eu tinha com uma das competidoras. Uhum. Graças a Karina. Que era aquela que era campeã? Não, era uma outra. Não era a Mônica, era o nome da menina em questão era Karina Maia. Sei. E nessa competição que eu joguei com a Mônica e ganhei, eu não sabia quem era a Mônica, mas eu sabia quem era a Maia. Então ficou a Maia é a melhor, eu tenho que ganhar dela, ficava intimidada. E aí foi esse primeiro campeonato que eu consegui jogar com ela e ganhar dela numa fase de eliminatórias. Todos os outros campeonatos que a gente jogou contra, eu acabei perdendo. Sei. Tanto que no final do combate, eu pedi pro técnico, tira uma foto e manda pra Karina agora. Tá. Legal, é isso que eu ia perguntar. Claro. Durante o treinamento, vocês têm. O seu treinador ele passa estratégias de combate para vocês? Existe um treinamento específico? Olha, quando você fala, eu chego mais na mão do que no tórax, de repente, existe uma estratégia de treinamento isso? Cada arma tem suas particularidades e cada jogador tem o seu estilo de jogo que é mais favorável para ele. Na esgrima, eu sou mais forte no toque na mão e no contra-ataque. Então, a gente trabalha bastante as coisas que são fortes para mim e a gente vai ajustando as outras coisas para não ser tão deficiente na hora que eu tô sofrendo um ataque. Então, a cada competidor a gente traça um perfil para saber como que é o perfil de jogo de cada uma e como que a gente vai trabalhar com cada uma delas. Essa estratégia de combate, exato. Eu ia perguntar para a Karina. Ela falou assim, fui para a Polônia, fui disputar o campeonato, aí no brasileiro eu pensei na Karina, né, tira foto. Você não acompanha a atleta, né? Você não viaja junto. Como é que você faz o controle à distância? Como é que funciona isso? A distância é aquela velha boa rede social, né? Ao meio de rede social, conversando todos os dias, pré-competição, durante a competição, pós, como é que se sentiu, quais dificuldades que teve, quais coisas positivas que teve. Então, a rede social que une a gente. E funciona, né? Funciona. Eu acredito que hoje é uma ferramenta que hoje funciona para todas as páginas esportivas ali, funciona. Justamente pela confiança que ela já pegou em você, né? Já existe esse laço entre vocês, é uma confiança mútua, né? Eu acho que o que empenhou foi o vínculo. Quando a gente conseguiu ter um vínculo ideal, né? Ela conseguiu ter a ativação dela ideal de controle de concentração, de nervosismo, e por aí acho que ela mesma se introjetou isso nela e aí ela conseguiu desempenhar a função dela e o desempenho dela. Mas acho que a partir de um vínculo, sim. Valeu. Rogério, como é que foi então? Primeiro você foi para os Estados Unidos, é isso? Foi para os Estados Unidos. E qual foi a experiência lá, Rogério? Eu fiquei 1 ano e meio nos Estados Unidos e naquele momento, em 2015, a MLS, que é a principal liga americana, ela estava eclodindo, né? Tudo ali estava acontecendo, as franquias estavam surgindo, as principais franquias.
E interessante porque aí eu tive no Alabama, num clube no Alabama, fiquei ali alguns dias entendendo um pouco da forma, porque eles estavam querendo meio que fazer um intercâmbio, né? A ideia era que a gente trouxesse uma experiência prática, né, do Brasil para lá, de gestão, de administração, de técnica, e eles com a ideia de poder crescer na liga, tinham esse interesse. Então nós começamos ali a estudar um pouquinho algumas formas de trocar informações, conheci muito da estrutura deles lá, e o que... isso é o grande diferencial que nós infelizmente temos no Brasil, está aqui elas falando. Sim. A falta de estrutura, de incentivo, de recursos que existe aqui. Mesmo sendo um clube praticamente, vamos dizer assim, de um time de 4ª divisão lá, mas porque lá você tem um sistema de franquia, né? Você não tem acesso, então você compra a franquia da liga que você vai disputar. E aí a ideia é que eles pudessem se fortalecer para que pudessem depois almejar novas, crescer partir para outras ligas. Então aí você vê a estrutura que esses clubes têm, mesmo que pequenos, a forma de incentivar a garotada, a base, isso faz toda a diferença, né? E isso para você foi excelente, então no sentido de que se você continuar essa carreira aqui, você está embasado agora. Porque a partir do momento que você começa a entender todas as estruturas e todas as formas de se praticar, de se gerir o esporte, logicamente para quem tem a ideia de estar dentro dessa área é extremamente importante, né? Apesar dos estudos teóricos, mas nada mais legal do que você estar ali no dia a dia na prática e conhecer as culturas diferentes, as formas diferentes de você tratar o atleta, tratar a estrutura, tratar a gestão, né? Isso te fortalece bastante. Tá, depois eu vou conversar com o Rogério sobre as equipes aqui de Campinas, o Rogério vai falar o que dá para fazer. André, agora eu acho que chegou a hora da gente mostrar o cartão vermelho da semana, né? O pessoal não sabe aqui, né? Eles acham, não é por causa de um jogador necessariamente. Às vezes eu falo de outros esportes, às vezes é um ato irrefletido na semana, é um ato que merece condenação. Assim como o gol de placa é algo que merece ser citado, não é um gol necessariamente, é só um título aqui que eu coloquei, né? Para elogiar algo que aconteceu. Então vamos ao cartão vermelho desta semana. Muito bem, o cartão vermelho desta semana vai para as brigas que aconteceram. Foram várias brigas e não foi só no Brasil não, viu? E isso é um péssimo exemplo para os torcedores, principalmente, né? Depois a gente não sabe por que acontece tanta coisa ruim. Eu vou citar algumas. O jogador Guilherme Santos, do Paysandu, agrediu com um soco o jogador Dodô, do Fortaleza, depois que o jogo acabou. O jogo já tinha terminado. Ele foi lá, agrediu o adversário, o árbitro viu, ele foi expulso e ele agora corre o risco de pegar 12 jogos de suspensão porque ele vai entrar no artigo de agressão ao adversário. E merecia realmente pegar essa suspensão, né? Porque depois cria um tumulto no estádio, o estádio completamente lotado e não sabe por quê, não sabe o que aconteceu. A outra aconteceu no basquete americano. Eu gosto muito, viu, da NBA, eu acompanho a NBA. E teve um jogo muito bacana do Los Angeles Lakers contra o Houston Rockets. E no meio do jogo, essas foram cenas lamentáveis, né? Eles brigaram, parecia meninos de rua, sabe? Uma coisa assim indecente. O Brandon Ingram, do Lakers, que acabou pegando 4 jogos de suspensão. O Rajon Rondo, também do Lakers, que pegou mais 3 jogos. E o Chris Paul, do Houston, que pegou 2 jogos. Houve socos, troca de socos e empurrões, pontapés, um péssimo exemplo com o Staples Center lotado e também isso acaba provocando um tumulto desnecessário, né? O outro é o seu Felipe Melo, né? De novo, ele merece cartão vermelho quase sempre, né? Ele vive provocando e agora ele está provocando os argentinos, uma matéria ele provocando, e hoje o Palmeiras vai jogar com o Boca lá no campo do Boca
todo mundo sabe o que representa isso, a dureza que é, né? E ele provocou. Então imagine o clima que já está criado contra ele e contra o Palmeiras, né? Ele acaba jogando todo mundo contra o time dele. E para acabar, outro jogador do Palmeiras, né? O seu Daverson, que ele não bate muito bem, né? O Palmeiras estava com o jogo dominado, jogando como uma equipe que está lá no fim da tabela para cair. E de repente ele deu uma voadora no peito do Richarlison, né? Foi uma voadora no peito do jogo. O juiz não tinha outra alternativa. Não sei o que o Filipão reclamou no fim do jogo. O juiz deu cartão, ele deu uma voadora no peito do jogador. Tem que ser expulso mesmo, sem amarelo, é vermelho direto. E ele prejudicou o Palmeiras, que ficou com 10, e aí suou sangue para segurar 2-1 até o final do jogo, né? Foi pressionado dentro de casa por uma equipe, entre aspas, né, pequena. Então, cartão vermelho para eles, tá? Eu detesto violência, sou totalmente contra. E agora vamos ao nosso gol de placa. O gol de placa, eu não sei até se o Giardini conhece, eu duvido. Mas eu vou dar o gol de placa para o seu Olímpio Ferreira. Você sabe quem é Olímpio Ferreira, Giardini? Será que eu sei? Não sei, é difícil, né? Pelo nome é difícil. Muito bem, o seu Olímpio Ferreira nada mais é do que o Pinho, técnico do Comercial de Ribeirão Preto. É uma figura humilde que eu quero fazer questão de homenagear hoje. Por quê? Porque o Pinho subiu com o Comercial da segunda divisão, que seria uma quarta divisão, né, para a Série A3 do Campeonato Paulista, e está disputando a final com o Primavera de Indaiatuba. O primeiro jogo foi em Indaiatuba 0-0, o segundo jogo vai ser em Ribeirão. Ele tem muita chance de, além de subir, se tornar campeão. Mas por que essa homenagem, né? Você está homenageando um técnico da terceira divisão? Primeiro porque ele é o técnico mais longevo do futebol brasileiro. Pouca gente sabe disso. Ele tem, na verdade, 73 anos, vai fazer 74 anos. Ele tem mais de 40 anos de carreira como técnico de futebol, passagem por mais de 70 clubes, todos do interior, todos os clubes que lutam para subir. Ele tem 15 títulos e 7 subidas com esses clubes intermediários, né? Então, ele está agora pensando em parar, por causa da idade, é óbvio, ele já está cansado, mas ele prestou um serviço inestimável ao futebol do interior. Então, o gol de placa dessa semana vai com toda a justiça para esse humilde Pinho, que foi jogador, foi técnico do Comercial e foi técnico de 70 clubes. Eu levaria o programa inteiro para falar o nome de todo mundo que ele dirigiu. Vamos voltar para a Raíssa. Raíssa, você chegou na seleção brasileira, né? Quais são as suas aspirações daqui para frente? O que você está se preparando para disputar e onde você pretende chegar? A princípio, eu quero me consagrar campeã, porque essa agora no Campeonato Brasileiro foi a minha primeira final, desde quando eu entrei na esgrima, que foi em 2016. E eu quero muito ser convocada para competições internacionais, porque tem uma diferença muito grande do estilo de jogo que a gente tem aqui no Brasil do que a gente encontra lá fora. Sim. Tanto que eu mentalizava muito a coisa do que eu fiz lá na Polônia para poder aplicar aqui. No ritmo de jogo, na hora de preparar as ações, tentar
fazer o meu adversário fazer uma determinada coisa, fazer ele jogar o meu jogo. Então, para conseguir adquirir mais experiências, assim, a princípio melhorar cada vez mais o meu nível de esgrima. Quando sai a convocação? Primeiro tem que ver quando que vai ser as competições, que eu não sei ainda quando que vai acontecer as competições, e aí eles convocam um mês antes da competição, assim. Você sonha com Olimpíada? Eu acho que é um grande desafio que seria muito interessante para mim, como pessoa que estuda o esporte, já que eu faço faculdade de educação física, e ter uma diferença na questão de experiência para poder levar para os meus futuros alunos. Acho que seria uma coisa muito legal para poder falar, a gente foi para essa Olimpíada e foi assim, assim, assado. Você no seu interior, você acredita em você? Você acha que dá para chegar lá? Eu acredito que sim, e só que no esporte a gente tem que abdicar de muitas coisas para conseguir fazer outras coisas. Então eu tenho que estruturar as coisas muito bonitinhas para conseguir dar conta de tudo. Tanto que a Karina fala muito que eu sou muito metódica e eu admito isso. E eu admito sem culpa nenhuma que eu preciso fazer algumas coisas antes para conseguir fazer outras fluírem. Então, mas eu vejo como uma possibilidade. Tá. Vamos torcer. Eu vou ficar aqui torcendo e esperando que isso aconteça. Agora a pergunta vai para a Karina, né? Karina, ela tem condição de ir para uma Olimpíada? Total. Total, né? Total. Ela tem gana, ela sabe o que ela quer, então isso é muito importante. Então, usar essa força, esse sonho dela virar realidade, né? Eu tô aqui para isso. Sei. Ajudar na auto-performance dela e chegar a conquistar, ou perto de conquistar o que ela quer, né? Então, acho que ela tem total condições. Ela é determinada, né? Como vimos. Sei. Ela é bem determinada. Então, ela tem total condições, né? Porque ela já está, assim, obtendo resultados aqui, né? Ganhando medalhas. Ela foi para a Polônia, também ganhou. Ela está atingindo esse nível de alta competitividade, né? Ela aprende muito rápido. Ela internaliza as coisas muito rápido. Então, eu uso muito exemplo prático para ela. Você fez isso, você viu que você conseguiu contrariar o que você fala para mim? Então, a gente vai mostrando para ela que as coisas estão na frente dela e ela pode conseguir alcançar. Então, assim, ela tem totais condições, ela tem que sonhar mesmo com isso. E eu acredito que a gente pode colocar o sonho para ser realidade, né? Então, lógico. A gente tem condições, ela aprende muito rápido, então tem que reforçar essa gana nela, né? Não apagar. Tem que colocar isso na cabeça, né? Exatamente. Eu quero ir, vou... Fala para mim uma coisa, qual é a principal, quais são, né, os principais adversários fora do Brasil? Bom, tem uma húngara que foi até engraçado quando eu joguei com ela na Polônia, que eu consegui abrir 4-2 na fase de grupos. E ela ficou assim, como assim? Ela acabou de entrar e já tá fazendo esse placar nela. Só que aí ela entendeu o meu jogo e conseguiu virar no final. O que foi frustrante, mas eu fiquei muito feliz de eu ter incomodado uma pessoa que tá, acho que em quinta no ranking mundial. E por saber que eu tenho essa capacidade de fazer um jogo bem disputado com ela e, quem sabe, em algum momento ganhar. Tanto que eu peguei muito as minhas experiências nos jogos que eu fiz lá na Polônia para me motivar. E nos jogos que eu perdi por muito, ou perdi de 5-0, tá tipo, o que aconteceu nesse jogo? O que eu posso fazer para não perder mais nenhum jogo nesse placar? E o que eu posso fazer para estruturar a minha defesa para isso não acontecer mais? Então, fica sempre passando na cabeça quais as ações que eu posso tomar para não repetir o mesmo erro 2 vezes. Eu não sou a Karina, né? Obviamente, mas eu vou te falar uma coisa. Existem derrotas que são melhores do que as vitórias. A gente aprende muito com elas, né? Com essas derrotas. É isso que você está, né, falando. Às vezes perde, mas se aprende demais. Perde aqui para ganhar ali. Né? Confio muito em você. Obrigada. Rogério, você daí foi para a Europa, né? Você fez também um trabalho, um estágio lá em Portugal, foi isso? Em Portugal. Eu fiquei também quase 1 ano e meio em Portugal. Também ali eu tive um pouco mais de contato com mais clubes, né? Eu tive contato com o clube da 3ª divisão, lá de Lisboa, do Tires.
conheci uma pessoa dentro do Sporting que me apresentou ali um pouco da rotina do esporte. Infelizmente, essa pessoa fiquei sabendo agora, veio a falecer por uma situação de saúde. Mas que me apresentou ali, me propiciou conhecer um pouco mais da estrutura dos times europeus, né? E eu acho que está muito em linha com o americano, né? Apesar do americano ser mais um show, né? Do que a Europa, mas a estrutura, mesmo sendo Portugal, a estrutura dos clubes europeus são perfeitas. É bem melhor, né? Bem melhor, que a brasileira. Até considerando o time de terceira divisão, né? De quarta, terceira divisão. Lá você pega todos esses clubes, já tem campos profissionais, tamanho profissional, com grama sintética, né? Aprovado por FIFA, né? E possui calendário o ano todo. Né? Então você tem inúmeros times, como tem no Brasil, mas você tem... A Federação Portuguesa faz de uma forma que todos os clubes têm o calendário tem atividade na temporada toda. Na temporada toda. Não é aqui que... vamos dizer, time de empresário, né? Joga alguns meses, depois o time para e os jogadores vão para outras equipes. Exato. Com exceção do Campeonato Paulista, que você tem a Copa Paulista aqui, então o clube acaba conseguindo se manter um pouco mais durante o ano. Mas se você pegar os outros estados, né, a maioria dos times hoje acabam não tendo muito calendário. Tanto é que a gente tem muitos jogadores que ficam desempregados depois que o Campeonato Brasileiro começa, né? Porque acabam os estaduais, que são muito mais times, e ficam desempregados. Não tem o que fazer. Isso já não acontece na Europa, né? Você tem quase que a totalidade dos jogadores com emprego durante todo o ano. Né? Certo. Nós vamos falar um pouquinho agora, porque senão o pessoal me cobra muito, né? De Ponte Preta e Guarani. A Ponte Preta venceu a terceira consecutiva. Ela bateu o Figueirense por 2-1. Eu assisto sempre os jogos para poder falar aqui com propriedade para vocês. Não foi uma grande partida, uma partida exuberante, mas foi outra partida muito boa. E aquilo que eu falei, né? Eu só estou aqui, um abraço para Deise Cardoso, né, a Marli Doca Teixeira e a Biba Capa de Ferro, que está falando aqui que amou a vinheta. Obrigado, viu, Biba? Você é uma grande incentivadora e você estava cobrando, né? Cadê a vinheta do cartão vermelho? Cadê a vinheta do gol de placa? Tá aí, as vinhetas estão aí. Um grande abraço, viu? O Antônio Carlos Tedeschi, nosso companheiro, grande radialista, de muita história em Campinas, um abração. Mas vamos lá, a Ponte é o seguinte, ela ganhou 3 jogos seguidos. Eu havia falado aqui que foi um acerto muito grande da diretoria de trazer o Gilson Kleina, porque ele conhece a Ponte, conhece a torcida, conhece o estádio, ele conhece tudo. E ele arrumou o time com o que ele tem. Falei também que nós não devemos imaginar que seja uma seleção brasileira, né? Que tudo muda de uma hora para outra e que a Ponte vai ganhar de todo mundo, vai golear todo mundo. Tem que ter os pés no chão. Mas ele estava indo com essa filosofia, jogo a jogo, partida por partida, primeiro ganhar os 3 pontos para depois pensar lá na frente. Já afirmei também, os 2 clubes de Campinas não tem mais perigo nenhum de cair, o que é uma tranquilidade para nós, né? Porque em determinado momento correu até esse risco, a Ponte muito mais ainda. Mas agora ela sonha até com uma possível classificação. Eu continuo achando muito difícil. Falei para vocês que eu não acredito em todas as vitórias. Mas, enfim, futebol é futebol e pode acontecer. O próximo jogo da Ponte é sexta-feira, às 20h30, só contra o Fortaleza, lá no estádio, na Arena Castelão, né? É o time do Rogério Ceni, quem está em primeiro lugar, está liderando, praticamente já subiu. O Fortaleza vai voltar, né? Ele já está tranquilo, ele precisa de mais 3, 4 pontos só em 6 jogos. Então o Fortaleza já voltou, já subiu, mas ele quer fazer isso o quanto antes, o mais rápido possível, né? Ele quer terminar logo com isso e poder ficar tranquilo no final do campeonato. Vai ser um jogo muito difícil. Para a Ponte eu acho que é um jogo bom, ela tem que entrar fechadinha, quietinha, esperando, vai ter uma pressão muito grande, o estádio vai estar totalmente lotado, nós sabemos disso, mas ela tem condições, a Ponte é muito boa no contra-ataque, ela se especializou em jogar, ela é o segundo clube dentro do campeonato que obteve mais pontos fora de casa, justamente por isso, e então ela tem assim... toda a possibilidade de jogar desse jeito, jogar fechada, buscar o contra-ataque. Se ela trouxer um ponto de lá, maravilhoso. Se ela
trouxer 3 é o céu, né? Porque daí realmente ela entra na disputa por uma das vagas e além de segurar o Fortaleza um pouquinho. O time está bem, está arrumado, ele tem o time na mão e nem vou falar aqui de escalação, porque, como eu disse para vocês, ele confia em alguns jogadores, são da confiança dele, o Thiago Real, o Roberto ele tem colocado e o Roberto tem entrado bem. É um jogador que eu particularmente não gosto, não acredito, até hoje não fez nenhum gol, mas enfim, o Kleina gosta, acha que ele dá uma movimentação, então nem vou comentar nada porque está dando certo. E se está dando certo, a gente não tem que meter o bico, né? Foram 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento, parabéns para a Ponte e vamos ficar torcendo que ela consiga um bom resultado diante do Fortaleza. Agora o Guarani, né? O Guarani é um desastre total. Ele estava lá em cima, estava disputando, pronto para entrar no G4, e aí ele deu de começar a perder, né? Jogos incríveis, desde que ele perdeu para o São Bento em Sorocaba, ele foi acumulando uma derrota atrás da outra, se deu ao luxo de perder até aqui em casa, e ele jogou com o lanterna do campeonato, ele jogou com o Boa Esporte. Lanterna do campeonato, rebaixado. O Boa vai ser rebaixado, ele não se salva mais também. Como eu falei, não acredito em milagres, o Boa não vai ganhar 5 jogos e se salvar, o Boa vai ser rebaixado. Mas o que aconteceu? Com 2 minutos o Guarani fez 1-0 ainda, para piorar a coisa, né? Então saiu ganhando, saiu com uma vitória, tinha tudo na mão. Mas de novo, por erro da defesa, tomou um empate. Aí o time do Guarani, aquilo que eu falei aqui, é um time morto, um time sem alma. Se entregou, toma um gol, parece que morreu todo mundo. Falta a Karina lá, né? A Karina tem que ir lá. Tá faltando psicólogo, eu tô recomendando pro Guarani, viu? Pode levar a Karina para falar para eles que tomar o gol não é o fim do mundo. Tem o jogo inteiro para virar, para conseguir, faz parte, né? É como levar uma estocada. Perdeu um ponto, tudo bem, tem tempo de virar. Não, o Guarani morre. Então aí tem também a parte do técnico, né? Que é óbvio, perdeu o controle, não consegue controlar os jogadores. Eu acho que ele escala mal, já falei isso. Ele manteve o Kevin continua errando, continua dando bolas para gols dos adversários. Existe um problema muito sério no Guarani, além da falta de um meia que para lançar, para armar. O time contratou 10 volantes, né? Parecia uma empresa de automóvel, né? Tá cheio de volantes, ainda não contrata meia. O que aconteceu? O Guarani tem um racha interno. Hoje é um clube, um time dividido, porque metade dos jogadores pertencem ao Nenezini e metade dos jogadores pertencem ao Roberto Graziano. Isso é público, notório, todo mundo sabe, não estou falando aqui nenhuma coisa desconhecida, essa é a verdade. E o que está sendo feito? Está sendo discutido agora a terceirização no futebol. Se vai ficar com o Roberto Graziani ou se vai ficar com o Nenezini. É óbvio que isso influencia no vestiário. O vestiário está rachado. Os jogadores do Nenê, os jogadores do seu Graziano, o Nenê quer que escalhe os jogadores dele, o Graziano quer que escalhe os jogadores dele, o técnico deve ficar com a orelha vermelha, né? Imagina a cabeça. Você vai ver um treino, como é que é possível o técnico dar um treino com 40 jogadores? 40 jogadores. Tem algum que nem estreou. Tem um tal de Romisson, que eu nunca vi jogar na minha vida, nunca tinha ouvido falar desse jogador. Ele tá lá no elenco, nunca jogou, não entrou. E não vai entrar também, porque tem um George, um goleiro, que entrou um jogo, foi com boa no primeiro turno. Tomou um gol vergonhoso, né? Agora ele tomou um empate no fim do jogo, perdeu 2 pontos aqui, porque o cara não serve para jogar nem... com todo, né, perdão, não estou querendo, nem no Vila Teixeira, no Esporte Amador de Campinas, mas tá lá, tá no elenco. Então o técnico coloca 22 para dar o treino, fica 23, 25 sentado lá do lado de fora, olhando o treino. Como é que pode ter controle numa coisa dessa? Não pode. Então, eu sei, a diretoria não gosta que eu fale, eu repito aqui, eles não gostam, acham ruim, mas eu não posso enganar o torcedor. Há um problema sério, há esse racha. O Guarani, na minha opinião, não sobe. Não sobe. A torcida foi, pressionou tal, mas eu também não acredito em 6 vitórias. Eu acho isso praticamente impossível para quem até aqui fez essa campanha ridícula, né? Perdendo inclusive do último colocado.
O próximo jogo vai ser contra o Oeste, aqui no Brinco, 16h30. Tem obrigação de ganhar. Não tem outro resultado, tem obrigação de ganhar. Inclusive porque para dar uma satisfação para a torcida que está sofrida. Jardine, muito estranha essa situação, né? O que você acha, você que já esteve lá? Eu acho assim, o futebol, a partir do momento que você passa a conhecer um pouco mais dos meandros do futebol e entender um pouco mais a lógica, a gente muda um pouco a cabeça, né, de torcedor e passa para um gestor. Eu particularmente acho que o Guarani não sobe. Existe um problema político muito grande no Guarani, como há muitos anos, né? Isso se perdura. Uhum. E eu não acredito que isso esteja próximo do fim. Mas a situação essa situação de discordância entre uma possibilidade de terceirização ou não terceirização de um grupo ou de outro, é evidente que isso vai para dentro do vestiário. O jogador, se você tem um problema já, muitas vezes, de divergência no vestiário por conta de salários, que é uma coisa muito normal, porque às vezes você tem um jogador que tem o mesmo nível, ganha um pouco mais, ou aquele que tem uma preferência do presidente, passa direto e consegue alguma coisa ali, outra, você gera todo esse desconforto dentro do vestiário. E isso implode todo o trabalho. Você imagina numa situação política como essa, né? Então eu acho que o Guarani ele precisa, antes de qualquer coisa, o Guarani precisa definir essa situação e se situar. Onde é que o Guarani quer estar? Eu acho que também para pensar, logicamente, como todo torcedor bugrino gostaria que estivesse na Série A. Mas é o momento para o Guarani, é isso? É o mercado do Guarani a Série A hoje? Porque não adianta também você subir, não ter estrutura... E cair no ano seguinte. E cair no ano seguinte. Então, pera lá, você vê o Fortaleza, você acabou de falar do Fortaleza. Isso. Quantos anos ele ficou batendo na trave na Série C? Isso. Só que eu tenho certeza que enquanto ele ficou batendo na trave na Série C, ele foi se estruturando, ele foi percebendo qual era o mercado dele, que é o que acontece muito, a gente estava falando aqui nos Estados Unidos e Europa, ele vai percebendo qual é o mercado, onde é que ele tem que atuar, transforma toda a sua administração, faz todo o seu planejamento em cima desse mercado que ele quer atuar e faz um bom trabalho. Um bom trabalho. Então não adianta você falar, eu vou contar em subir, porque não adianta. Qual que é o seu mercado? O mercado é a Série B, então tá bom, se estrutura, faça boa Série B, se estruture melhor, faça um bom planejamento para aí você se classificar e então subir para a Série A. Né? Então, o que está acontecendo com o Fortaleza agora? Vai subir com méritos. Mas por quê? Porque vem há 3, 4, 5 anos fazendo um trabalho de reestruturação. O Rogério Ceni foi só uma ponta disso, mas não é o Rogério Ceni não é ele o responsável, responsável por tudo isso. Não é. Existe todo um trabalho por trás disso. O Fortaleza se situou no cenário do futebol. E o Guarani, Ponte Preta, é isso que eles precisam fazer. Acabar com esse problema de discussão interna política e, acima de tudo, se situar. Ó, qual é o mercado que nós vamos? Então, vamos trabalhar bem dentro desse mercado. Vamos buscar jogadores que atendam a esse mercado. Né? Trabalhar com jogadores de Série C ou de Série A dentro da Série B não adianta. Você vai ter uma série de problemas. E isso não vai fazer com que o trabalho tenha sucesso. É verdade. Tá aí. É uma especialista no esporte, esteve fora, aprendeu muito e nos ensina. Eu acho isso realmente. Vamos ver se cria juízo, se para o ano que vem a gente tem aí. Eu concordo, tem que disputar um bom campeonato paulista, fazer um belo campeonato paulista, já fazer o planejamento. Vai ficar esse técnico, não vai ficar, vai mudar do técnico? Tem que mudar já então, para poder ter tempo de montar um novo elenco. Né? A maioria tem que ir embora, porque tem muito jogador ruim, né? Que não tem capacidade para vestir a camisa de um ex-campeão brasileiro. Como na Ponte também tem muito jogador que não tem capacidade de vestir a camisa da Ponte. Decepcionou demais, então também contratações erradas. Enfim, os dois têm que fazer esse planejamento, fazer um bom campeonato paulista e o ano que vem, daí com calma, entrar e disputar um bom brasileiro, sabendo se é melhor a B, se é melhor a A, enfim, aí nós vamos ver. Se me permite só mais uma parte, claro. Todo clube, assim como no Brasil, na Europa é a mesma coisa. O clube de futebol, ele tem o seu torcedor, ele tem os seus aficionados e seus apaixonados. Quem determina, muitas vezes, como o clube vai seguir dentro de uma competição, como que vai ser, são as pessoas do clube. Então, a empatia que você tem, a proximidade do torcedor, seja ele de arquibancada, seja ele dentro do clube, ou seja ele na administração, ela faz muita diferença. Então, quando você tem... Existem N históricos lá fora, que quando você tem terceirizações onde quem vem não tenha uma ligação com o clube na administração, acaba se tornando um negócio muito profissional no sentido de ganhos. Né? Tá. E aí você se distancia um pouco daquilo que efetivamente é o clube e aquilo que o interesse tem, que o clube tem com os seus associados, seus aficionados. Então eu acho que não só no Guarani, mas em qualquer agremiação, quando você
discute uma situação dessa, eu acho que, primeiro de tudo, você tem que perguntar a toda a coletividade, e no caso do Guarani, torcedores, associados, qual é o desejo dele. Antes de você ter uma diretoria que vai lá e decida o que ela quer, não, consulte a sua torcida, consulte o seu associado, não só a Assembleia de Sócios, mas a sua torcida, que é a grande parte. Né? O que é que eles querem, o que eles desejam, qual é a ideia do torcedor. E em cima disso você traça o seu planejamento e vai buscar alternativa. Eu acho que passa por aí um pouco. Perfeito, concordo plenamente. SEAP Usinagem, soluções inteligentes na área de usinagem. SEAP Esportes, em Valinhos, agora em parceria com o Corinthians Paulista. Nós vamos falar rapidamente aqui do futebol amador e do feminino. No Paulista Feminino eu já falei, o Santos foi o campeão, ganhou de 1-0 o primeiro jogo, empatou o segundo 2-2 com o Corinthians, então ficou campeão. No brasileiro, no feminino brasileiro, o Rio Preto perdeu do Corinthians de 1-0 o primeiro jogo. Agora vai ter o segundo jogo em São Paulo, acho que o Corinthians abriu uma grande vantagem porque joga em casa, né? Mas o Rio Preto tem uma excelente equipe e pode reverter sim, não tá definido. Vamos agora no Sub-13. O Sub-13 nós vamos ter, agora vai ter a semifinal, vai ser entre Corinthians e São Paulo, um dos jogos, e o outro vai ser Palmeiras e Noroeste. Então um clube só do interior, o Noroeste, no Sub-13. No Sub-15 começaram as oitavas de final. Nós tivemos Novo Horizontino 1, Santos 2, um grande resultado do Santos, que agora joga em casa, é favorito. Ponte Preta 0, Palmeiras 2, o Palmeiras também joga em casa, agora é favorito. Audax 2, São Paulo 2, São Paulo joga em casa e é favorito também. E Desportivo Brasil 2, Corinthians 2, o Corinthians também faz o jogo final em casa e leva vantagem. No Sub-17, já nas quartas de final, nós tivemos Novo Horizontino 2, Santos 0. Esse foi um resultado surpreendente. O Novo Horizontino abriu 2-0 e pode perder até de 1-0 lá em Santos. Vai ser bem difícil para o Santos, eles vão ter que jogar muita bola. Em Amparo, o Amparo conseguiu um belo empate com o São Paulo em 1-1. Foi um bom resultado. Agora vai ser difícil, porque vai ter que jogar lá em São Paulo, mas enfim, um grande resultado do Amparo, que tem aí uma boa equipe sub-17. O Mirassol perdeu em casa do Corinthians, 2-0, a vantagem é do Corinthians, enquanto que o Audax perdeu em casa de 1-0 para o Palmeiras, a vantagem também passa a ser do Palmeiras. No Sub-20, que nos interessa muito, nós tivemos Portuguesa 0, São Paulo 1, o São Paulo tem a vantagem, agora vai jogar em casa. O time do Desportivo Brasil ganhou de 1-0 da Ponte Preta, a Ponte agora joga em casa, e pode perfeitamente reverter isso aí, ganhando de 1-0, leva para uma decisão aí nos pênaltis. Ela tem condição de reverter, não está nada perdido. O Red Bull empatou 1-1 com o Palmeiras, também foi um bom resultado, mas o Palmeiras agora joga em casa e acaba levando vantagem. E o Guarani empatou 2-2 com o Corinthians. O Guarani ganhava até os 45 do segundo tempo. Parece que o time da categoria menor aprendeu com o profissional. Está ganhando até o fim e aí toma o gol. Acha que o jogo é um reflexo do time de cima. Estava ganhando de 2-1, tinha vitória na mão. Nos 45 o Corinthians foi lá, empatou 2-2 e leva vantagem, porque agora vai jogar em casa, né? A coisa ficou complicada. Eu queria... Agora, eu falei para nossa Raíssa que o tempo passa depressa. Ela não acreditou quando eu falei, mas o tempo passa depressa, Raíssa. Eu queria que você desse a sua despedida e falasse, então, alguma coisa assim de alento para a gente. Vamos lá, vamos para a Olimpíada e vamos trazer uma medalha para o Brasil? Tudo é possível. O não a gente já tem, então a gente tem que correr atrás do sim. Exatamente. Me conta uma coisa, você tem patrocínio? Eu tenho a Karina, minha psicóloga da equipe, e eu tenho academia pelo pessoal do Center for Life, mas é só. Patrocínio assim, eles me cedem o espaço para eu treinar, é só isso. Você não tem alguém que te ajude para viajar, para fazer inscrição em campeonato? Não.
Aí você tem que se virar sozinha. Sim. As inscrições da esgrima são de graça, acho. Mas questão de transporte sai tudo e material sai do bolso do atleta. E a esgrima é um esporte bastante caro. É caro, né? Sim, ainda mais na esgrima em cadeira de rodas, que a cadeira de rodas em si é um fator que pesa bastante no bolso. Uma cadeira de esgrima custa, em média, R$5.000. Você tem que disputar na cadeira. Sim, todo mundo joga na cadeira de rodas e essa cadeira de rodas é padronizada. Tem alturas definidas e tal. Tá, ok. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Tá? E vou ficar torcendo e você vai me passando os resultados, tá bom? Pode Fica deixar. Combinado. Karina, agora você, sua despedida. Eu vou pedir aqui o patrocínio, né? Puxa vida, todo mundo viu, essa menina vale ouro. O quanto ela está trazendo de coisa boa para o Brasil. Vamos acordar. E estou aqui, o Antônio de Jesus. Boa noite, meu amigo Daíra. Estou acompanhando seu programa direto. Muito bem, muito obrigado. A Maria Barreto também, muito obrigado. Acabei nem falando aqui, tem um monte de gente, mas nós estamos estourando o horário. Então, Karina, confiança total nela, né? Confiança total, né? Só pode ter confiança, né? Menos que isso, pensamentos negativos e tóxicos não existem no esporte. Isso prejudica o atleta. Você vai continuar com ela? Continuo com ela até o final, até ela falar, não aguento mais. Mas continuo com ela. E agradecer também a oportunidade de falar de psicologia do esporte, que é uma área que quase ninguém fala, né? E é tão importante, é essencial, acho que para todos os atletas, independente do nível, quem for, acho que é bom estar sendo falado. Existe. E faz bem para todo mundo, para melhorar o desempenho. Parabéns pelo trabalho, eu agradeço a sua presença. Tá? Tudo. Jardine, mesma coisa, você é um grande amigo, foi uma satisfação enorme recebê-lo aqui, né? Você engrandeceu o programa. Que isso, daí o convite vindo de você, não tem como falar não. Eu que agradeço a oportunidade de a gente falar um pouquinho. Claro que é um assunto aqui que a gente poderia ficar 3, 4, 5 horas discutindo, Verdade. muita coisa para falar. Quem sabe numa próxima Voltará. a gente consegue, né? E na verdade, o que eu gostaria é só de aqui ajudar a Raíssa, não fazer um apelo, porque hoje existe o esporte no Brasil é uma coisa que ainda está muito longe de ser profissionalizado. Isso. E nós temos aí os programas de incentivo ao esporte, tanto federal como estadual, que estão aí, tem recursos, as empresas podem contribuir, não tem ônus para as empresas, basta uma questão só de um pouquinho de vontade das empresas. E tem muita gente que trabalha com programas de lei de incentivo e que poderiam olhar um pouquinho mais para a Raíssa e olhar para esse esporte, que é um pouquinho, fica um pouquinho aquém, né, dos principais esportes, mas tem muita gente boa aí que trabalha com incentivo e eu acho que vale a pena chamar atenção para isso. Quem estiver nos ouvindo aí que tem algum contato, alguém que trabalha com programa de incentivo ao esporte, dá uma força aqui para a Raíssa. Eu agradeço. Então, muito obrigado pela presença. Eu agradeço a audiência de todos, o trabalho do André Araújo, mais uma vez. Até o próximo programa, vocês continuem enviando sugestões, participando. Aquilo que eu sempre digo, saiu no Futimaníacos, virou notícia. E o melhor ainda está por vir. Gratidão.